Aqui temos o primeiro nome, logo no primeiro campo. Eu vou colocar aqui, primeiro nome, depois sobrenome. Coloquem os dados conforme os vossos documentos. Você já pensou em estudar em um dos países que o sistema de ensino superior é de alta qualidade? E um custo de vida, assim como da educação, são acessíveis? Uma cultura tão vibrante e multicultural? Uma localização estratégica no Sudoeste Asiático? Caso for sim, seja bem-vindo ao nosso canal do Sonhar Realidade, um canal criado para você, estudante e sonhador. Para quem não me conhece, meu nome é Galgado, tutor deste canal. Decidimos gravar este vídeo para explicar como funciona o procedimento de aplicação para as bolsas totalmente financiadas da Universidade Internacional da Bulgária, na Malásia. Se você caiu de paraquedas, se inscreve ao nosso canal, dê um like, comente caso tenha gostado do vídeo e fica aqui até o final, pois teremos mais dicas para te dar para ainda ter mais peso a sua candidatura. Daremos passo a passo o procedimento de como aplicar e submeter a sua candidatura de forma correta. E um dos requisitos para se inscrever é que você deve ter 18 anos, no máximo 22 anos. Antes de você prosseguir com a sua candidatura, deve certificar que tem preparado todos os documentos relevantes, como a cópia original do seu passaporte ou bilhete de identidade, a cópia original das transcrições oficiais. Estamos a falar dos certificados de conclusão do ensino médio, do décimo primeiro ano, assim como 12º ano. Deve ter cópia original do teste de proficiência em inglês, do IELTS ou TOEFL. Mesmo não tendo esses certificados, se você fez um curso intensivo, pode carregar o seu certificado do Instituto ou pode carregar o seu certificado de nivelamento a partir do site Offset. Carta de patrocínio, caso você tenha. Cópia original do documento de identidade ou passaporte do seu pai ou da sua mãe. Cópia original de comprovante de renda do seu pai ou da sua mãe, caso você tenha. Uma cópia de conta de serviços públicos, conta de água, luz, mas não é um documento obrigatório. Mas o último documento que você não pode deixar é a carta de recomendação. Deve ter 2 cartas de recomendações, 2 cartas de referência. E de lembrar que as inscrições vão até no dia 31 de julho. Tem mais tempo para organizar seus documentos e carregar todos os documentos de forma organizada no formulário de inscrição. Não pode se esquecer, deve ter uma fotografia tipo passe para carregar no seu formulário como perfil. Sendo assim, vamos prosseguir com a sua candidatura de forma precisa, de forma organizada. Pedimos que sigam os passos de vídeo, conforme estão a ver aqui, onde está escrita aplicação online. Estamos no formulário principal da Universidade Internacional de Al-Bugar, na Malásia. Para aqueles que já têm uma conta criada, podem prosseguir com a entrada ou fazer login melhor. Mas para aqueles que ainda não têm uma conta criada no site, devem prosseguir primeiro com a criação da conta para poder ter entrada ou para poderem ter acesso. Para aqueles que ainda não têm uma conta criada, devem clicar nesta opção onde está escrita primeiro acesso. Isso quer dizer que é pela primeira vez você a dar acesso ou pela primeira vez você a clicar nesta opção. Então eles irão te dar a prioridade ou a oportunidade de você criar a sua conta. Então eu vou clicar nesta opção, vou aguardar que a página me dê uma resposta. Certo, a página já me deu uma resposta. Eu vou traduzir para melhor compreensão. Certo, já temos aqui o registrar novo usuário. Então nós vamos prosseguir com o registro. Aqui já temos algumas informações que são observações importantes, conforme está escrito aqui, observações importantes. Então, recomendo para vocês lerem. Aqui aparece diz 2 partes do requerimento para preencher. Admissão, A, e B, bolsa de estudo. Depois, categoria 2 de bolsas de estudo Al-Bugar oferecidas, né?
bolsa de estudo integral, propina, alojamento e subsídio mensal. Então, por favor, peço que vocês leiam essas informações para melhor compreensão e que possam se encaixar no processo. Depois temos aqui os campos obrigatórios que nós vamos preencher para prosseguir com o nosso registro. Aqui temos o primeiro nome, logo no primeiro campo. Eu vou colocar aqui primeiro nome, depois sobrenome. Coloquem os dados que conforme os vossos documentos. E o sobrenome. Depois, aqui eu vou escolher nacionalidade. Terceiro campo. Vou colocar, se você é de Angola, coloque Angola. Escolho nacionalidade e entre parênteses aparece o código do país para dar a prioridade na parte de contacto. Depois, o quarto campo, vamos colocar o nosso contacto. Não vai precisar colocar o código do país, porque o código do país já vem com o nome do país. Depois disso, vamos ao quinto campo, fornecer o nosso e-mail. Vamos fornecer o nosso e-mail, mas deve ser um e-mail ativo. Deve ser um e-mail ativo. Depois aqui vamos fornecer, vamos criar a palavra passe. Eu vou... Certo? Depois disso vamos colocar e-mail secundário, né? Caso tenha outro e-mail, coloque um e-mail secundário. Caso não tenha, pode deixar. Mas eu recomendo para colocar o e-mail secundário. E aqui temos o número do documento de identificação. Pode ser do BEI ou do passaporte. Eu vou colocar aqui o número do passaporte. Número do passaporte. Depois seleciono o tipo de candidato. Aqui Malaio significa os cidadãos que são da Malásia, né? Então, eu sou moçambicano, tenho que colocar na Malaio. Depois disso, aqui temos que colocar sempre o e-mail alternativo, como dizem. E-mail alternativo. Depois disso, vamos prestar muita atenção. Vamos confirmar os dados que nós carregamos ou fornecemos, melhor. Temos aqui o primeiro nome, depois o sobrenome, o país e o código do país juntos. Depois o número de telemóvel e o e-mail ativo, a nossa senha, que vai nos facilitar prosseguir com o nosso log. Depois o e-mail secundário e o número de bilhete de identidade ou do passaporte. Depois aqui respondemos que não somos do Malawi. Depois vamos prosseguir registrar. Aguardemos que a página nos dê uma resposta. Certo. Aqui já recebemos uma mensagem que foi registrado com sucesso. Podemos prosseguir com o log. Vamos clicar em OK. E chegado até aqui já temos os dados. Os nossos dados. Por exemplo, se vocês não gravarem o usuário assim como a senha, vão ter que fornecer no primeiro campo do log, vão ter que fornecer o e-mail que forneceram no momento da inscrição. E na senha vão ter que fornecer aquela senha que vocês escolheram. Então vamos prosseguir com a entrada no formulário. Vamos clicar em continuar, ou entrar melhor. Certo. Chegando até aqui, já estamos agora no formulário de inscrição. Aqui aparece o nome
Aliás, aparece uma informação, Sistema de Inscrição Online da IU. Primeiramente, antes de prosseguirmos, recomendo que leiam as informações, é muito importante. Nesta opção aqui, nós vamos clicar para atualizar. Aqui aparece atualizar foto. Nós vamos carregar uma fotografia tipo passe, uma fotografia nossa. Eu vou clicar aqui. Depois vou clicar em escolher. Vai me levar nos arquivos para carregar a fotografia. Daí vou atualizar a fotografia, certo? Vamos aguardar, certo? Assim que atualizar a fotografia, aparece a fotografia. Depois disso, aparece aqui programa, detalhes de programa. E temos essa informação. Selecione 4 programas diferentes na ordem da sua preferência. Escolhe com cuidado, pois depois de clicar no botão salvar e prosseguir, você não poderá atualizar as opções de programa. Então, os programas que eles se referem são os programas de estudo. Por exemplo, são as faculdades, ou melhor, os níveis junto com os cursos. Temos aqui o programa 1. Nós vamos escolher a primeira opção do curso que nós pretendemos fazer, junto com o nível. Por isso aparece aqui bacharel em. Vamos escolher aqui a primeira opção. Eu quero fazer, pretendo fazer engenharia. Não, pretendo fazer bacharel em ciências da computação. Já escolhi a primeira opção. E a segunda opção, vou escolher ciências de dados, bacharel em ciências de dados. A terceira opção, vou escolher aqui fundamento em computação. O programa 4, vou escolher aqui bacharel em média e comunicação. Certo. E aqui já temos programa, aliás, admissão ao programa. Aqui aparece o ano, que é 2025 e 2026. E modo de estudos, full time, tempo integral. Depois disso, nós vamos clicar salvar e prosseguir. Salvado com sucesso. Depois temos essas informações. Recebemos mais outro formulário com outros dados para ainda fornecermos algumas informações. Informações básicas. Depois aqui aparece dados pessoais. Aqui aparece endereço, seu endereço. Ter que colocar aqui o seu endereço. Vou colocar aqui o meu endereço. Depois vou colocar a cidade. E vou selecionar o país. Devem preencher as opções conforme o vosso perfil. Preenchem com muita calma. Se não entendem inglês, melhor fazer a tradução como a forma que eu estou a fazer aqui para entender melhor ou para ter melhor compreensão. Depois aqui religião. Cada um já sabe qual é a sua religião. Eu vou colocar aqui data de nascimento, a sua data de nascimento conforme o passaporte ou o bilhete de identidade. Não podem ser dados diferentes com o bilhete. Escolher aqui, certo? 18. Depois vem específico aqui, os anos que você tem, depois de fornecer os dados de data de nascimento.
Depois aqui temos número de irmãos ou irmãs. Você deve fornecer aqui o número de irmãos. Sem incluir você. Não pode se incluir. Se tem... se lá em casa existe 3 irmãos, deve colocar 3. Não pode se incluir. Eu vou colocar aqui 2. Depois aqui eu vou colocar código postal. Se não tem código postal, coloque 4 zeros. Depois gênero. Gênero, escolha seu gênero, se é masculino ou feminino. No meu caso é masculino. Estado civil. Se tu és casado, coloque casado. Se é divorciado, escolha dependendo do seu perfil, né? Eu vou colocar aqui solteiro, mas eu recomendo que coloquem solteiro. País de nascimento. Mais uma vez. Vamos colocar aqui. Vamos procurar nacionalidade. Vamos procurar aqui a nacionalidade. É o Moçambique. Você de Angola, coloque aí Angola. Guiné-Bissau. Brasil. Tanto faz. Depende da sua nacionalidade. Depois aqui, nacionalidade. País baseado no estatuto. Isso não é obrigatório. Nacionalidade. Do quê? Nacionalidade dos pais, né? Se os seus pais, baseado no seu passaporte, né? Se seus pais são de nacionalidade diferente, pode fornecer, mas se ainda são moçambicanos ou angolanos também, coloque Angola, não Moçambique. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escolher aqui, certo. E temos aqui mais uma opção, ID ou conta do SCAP, ok? Deve ter uma conta ou e-mail da conta do SCAP. Em qualquer momento, talvez a entrevista, aqui temos, por favor, especifique seu ID do Skype ou e-mail da conta do Skype, aplicável a candidatos que se inscreverem no programa da Bolsa de Estudo Albugar. Isso quer dizer que vocês que se inscrevem para a Bolsa, não admissão somente, mas que se inscrevem para a Bolsa, devem fornecer, porque em qualquer momento eles podem vos convocar para fazer a entrevista, e a entrevista vai se basear no aplicativo Skype. Então, devem fornecer o e-mail ou fornecem o link. Vão no aplicativo, copiam o link e colam nessa opção. Certo? Já passamos e aqui encontramos declarações pessoais. Você está transferindo de outra instituição na Malásia? Se está a fazer transferência, coloque sim. Se não, eu vou colocar não. Depois aqui temos incapacidade ou doenças críticas. Temos uma informação, leiam essas informações. É muito importante. Você tem alguma deficiência, impedimento ou condições médicas de longo prazo que afetará seus estudos? Se for sim, coloque sim. Ou responde que não tenho nenhuma deficiência. Mas eu recomendo para colocar não tenho nenhuma deficiência, caso não tenhas. Você tem alergia que afetará seus estudos? No meu caso, eu não tenho nenhuma alergia. Depois, detalhes do passaporte. Detalhes do passaporte. Aqui temos a data de emissão. E o passaporte, né? Data de emissão do passaporte. Vamos fornecer aqui a data. Por exemplo, eu tratei ainda este ano, mês de janeiro, exemplo, dia 1. Não. Estarei a mentir. No dia 4 de janeiro. Depois, vou colocar aqui a data de validade do passaporte. Coloquem os dados que aparecem aí. Aí aparecem no seu passaporte, no seu bilhete de identidade aparece. Então, não podem colocar coisas que não são. Depois, vai até 2030, janeiro, dia 3, certo? E local de emissão, seleciona o país em que você tratou seu passaporte.
No meu caso, eu tratei em Moçambique. Se você tratou em Angola, coloque Angola. Coloque o país em que você tratou seu passaporte. E depois aqui temos mais uma opção a responder que diz: você possui algum tipo de passe de imigração da Malásia agora? Se possui, coloque sim. Mas no meu caso, não. No meu caso, não. Colocar aqui, não. Opa, essas mensagens. Colocar aqui. Come on, pá. Vou responder aqui, não. Depois, vou rever. Faço uma breve revisão. Se respondi conforme os meus documentos ou os meus dados. Certo, depois disso, vou clicar em salvar e prosseguir. Vou aguardar que a página me dê uma resposta. Certo, já tenho uma resposta. Agora, informações básicas. Ainda estamos no andamento. Depois de informações básicas, vamos para qualificações acadêmicas e informações financeiras. Todas essas opções vamos responder algumas questões. Eu digo sempre questões porque respondemos ou fornecemos algumas informações básicas. Depois aqui temos informações básicas. Aparece o nome do requerente, que é o nosso nome completo, número de identidade ou do passaporte, e-mail principal, estatuto do candidato, número do candidato, tipo de candidato internacional, e-mail secundário. Aqui todas as informações aparecem. Dados pessoais. Aparecem aquelas informações que nós fornecemos há poucos minutos atrás. Então, vamos clicar em próximo para prosseguirmos. Certo. Já estamos agora na qualificação acadêmica. Opção. No formulário de qualificação acadêmica. Vamos fornecer algumas informações básicas do nosso perfil acadêmico. Aqui temos qualificações acadêmicas. Preenche todos os campos obrigatórios, certo? Todos os campos que aparecem asterístico são campos obrigatórios. Temos aqui nível. Agora vamos fornecer o nível do ensino médio, o nível anterior que nós possuímos. Mas vamos colocar o nível médio da 10ª classe, do 10º ano, né? Vamos colocar aqui. Ensino médio, 10º ano. Certo. Depois, ano completo. Ano que estudamos ou ano que graduamos no ensino médio, ou ano que terminamos a 10ª classe ou 10º ano. Vou colocar aqui. Vou escolher de acordo com o meu documento ou meu certificado. Vou colocar aqui 2018, que eu terminei. O nome da escola ou instituição deve fornecer aqui, mas esses dados vocês devem fornecer em inglês. Fornecer aqui. Certo, depois disso, temos a segunda opção aqui, endereço da escola. Deve fornecer o endereço da sua escola, que diz rua, estrada, CP, ou estado ou país. Agora eu vou colocar somente a cidade, o nome da cidade, depois tracinho, colocar um espaço, espaço e certo, e país da escola. Vou escolher aqui o país. Coloquem o endereço da escola, a cidade, depois do país, escolham o país onde se localiza a escola, né? Moçambique. Depois temos aqui, por favor, insira a nota da sua disciplina da seguinte forma. Aqui temos inglês, disciplina de inglês. Insira a pontuação ou a nota. Vou inserir aqui a nota conforme
A nota que eu consegui no 10º ano, que é 10ª classe, na disciplina de inglês, eu tenho 19 na disciplina de inglês. E matemática, na 10ª classe, eu tenho 14. Como média, né? Estamos a fornecer somente os dados do 10º ano, que é 10ª classe. Certo? Já fornecemos. E depois já temos mais a segunda etapa, que é qualificação acadêmica mais alta. Agora, trata-se de 12ª classe, o ensino médio, o último ano do seu ensino médio. Aqui aparece certificado. Depois vamos clicar aqui, seleciona a qualificação acadêmica. Vamos selecionar aqui ensino médio. Se você tem o diploma, se você fez licenciatura, né? Pode colocar ensino médio, certo? Aliás, pode colocar diploma. Então, no meu caso, eu fiz a 12ª, depois terminei no meu ensino médio com 12ª classe, que é o 12º ano. Vou colocar aqui o ensino médio 12º ano, que é a 12ª classe. Depois, nome do programa, vou colocar aqui área de estudo. Área de estudo, eu fiz ciências. Posso especificar entre parênteses, né? É normal, mas deixo assim mesmo. Depois, esse de CGPA é a pontuação que se refere. Insira seu GPA ou pontuação. Então, a média final no ensino do meu certificado de ensino médio, eu tive 17. Então, vou colocar 17, 8, conforme o GPA, ou 80. Isso em percentagem. Então, GPA só vou colocar 8, certo? Mas vou colocar 85 em percentagem. E nome da escola ou instituição, vou colocar aqui. Se o nome da instituição não aparece aqui, não pode se preocupar. Se o nome da instituição não aparece, não pode se preocupar. Não pode se preocupar se o nome da instituição não aparece. Deve colocar aqui. Aqui não aparece o nome da instituição que você está a procurar. Não aparece o nome da instituição que você pretende fazer. Pode deixar. E depois aqui fornece o início da escola, né? O ano em que você iniciou o seu ensino, o seu 12º ano. Eu vou colocar aqui 2023, fevereiro, dia 4 e terminei 2023 mesmo. 2023 de dezembro, dia 16. Certo, o endereço da escola, vou colocar aqui de novo Matola. Já preenchi, já dei as informações. E aqui diz, tem uma nota que você pode pular este campo se estiver se candidatando ao programa da fundação. Certo? Então, a terceira opção aqui, qualificação de proficiência. Você pode pular este campo se estiver se candidatando ao programa da fundação. Então, língua nacional não inglês. E qualificação em inglês. Aqui tem as opções. Tem o teste de TOEFL, baseado na internet, Sistema Internacional de Teste de Línguas, que é o IELTS, ou teste de inglês universitário em Malásia,
ou Language Skill, ou outros. Então, se você não tem certificado de proficiência desses outros testes aqui de TELOF ou IELTS, pode escolher outros. Depois, coloque o nome, por exemplo, do log, né? Você fez curso numa instituição ou, por exemplo, fez um curso intensivo. Coloca aí o nome, nome da instituição. Coloca o nome da instituição. Por exemplo, aqui vou colocar Varrocha. Certo. Coloquei o nome da instituição. Depois vou inserir aqui a pontuação que eu obtive lá. 18. Ano tirado. Vou ter que escolher aqui o ano. 2024. Não é somente o IELTS, mesmo esses cursos intensivos que vocês fizeram, podem fornecer. Ou o curso, quem fez a testagem, por exemplo, no offset, pode fornecer aqui o nome, escrever o nome, por exemplo, aqui coloquei o nome da instituição. Em caso eu de querer colocar, por exemplo, F7, que é o sistema de testagem também de nível, posso colocar aqui a pontuação. Coloco outro, depois coloco o nome F7, que é o site de comprovação de testagem de proficiência da língua inglesa também. Depois coloco aqui a pontuação 66, equivale a nível avançado, né, também. Depois coloco aqui o ano que eu tirei, o resultado, que é 2024. E daí vou verificar os dados que eu forneci aqui. Depois disso, vou clicar em salvar e prosseguir. Certo, já vai me dar outro. Certo, já temos outro formulário. Já vou traduzir. Qualificações acadêmicas. Vou clicar aqui em próximo. Agora temos aqui formulário de inscrição para bolsas de estudos. Já passamos na parte de formulário da admissão. Aqui é muito importante, devemos prestar muita atenção. Aqui diz assim: caso tenha alguma dúvida sobre a bolsa, entre em contato conosco pelo e-mail scholarship@au.edu.my ou parte C, né? Informações financeiras. Temos aqui todos os candidatos têm direito a se candidatar ao programa de bolsas de estudo Albugar. As categorias são as seguintes. Agora essas são as seguintes categorias que a universidade oferece, né? É a primeira categoria, bolsas de estudo integral. Bolsas de estudo integral, propinas, alojamento e subsídio. Automaticamente é uma bolsa completa na categoria A. Depois, categoria B, temos aqui bolsas parcial. Somente taxa de matrícula ou propinas e alojamento. Então, leia essas informações, é muito importante. E aqui aparece lembrete. Esta seção é de preenchimento obrigatório. O não preenchimento poderá resultar na rejeição da sua inscrição. Aqui aparece a opção prosseguir. Nós vamos clicar nesta opção prosseguir. Depois é muito importante, aqui temos uma informação muito importante que diz assim: por favor, prepare os seguintes documentos, certo? E os documentos que se referem são esses documentos aqui: cópia original do passaporte ou do certificado ou o bilhete de identidade do seu pai, cópia original do passaporte ou bilhete de identidade da sua mãe, cópia original. Vamos clicar na opção OK. Depois já temos essa informação, informações financeiras. Você foi indicado para a IU por uma organização ou consideradoras da IU? Não. Porque a Fundação Albugar deveria patrociná-lo? O candidato deve descrever sua necessidade financeira obrigatória, preencher 150 palavras.
Atenção, neste campo aqui você deve responder, deve fazer deve escrever um texto explicando por que a Fundação Al-Bulgária, a Universidade de Bulgária, deve te patrocinar. Ou deve ela deve te oferecer essa bolsa. Por quê? Você deve escrever pelo menos 150 palavras. Você deve chegar até 150 palavras, ou mais 150 palavras. Se for a não chegar até 150 palavras, você não vai conseguir prosseguir com a sua candidatura. A opção é salvar aqui por baixo, não vai liberar para você enviar ou salvar. Então, deve fazer um texto que leva até 150 ou em cima de 150. No meu caso, eu já tenho aqui texto feito, só vou copiar, mas deve ser escrito em inglês. Deve ser escrito em inglês. Eu vou copiar aqui o texto, certo? São 198 palavras. Depois aqui a 2 diz como a bolsa impactará seu futuro. O candidato deve descrever suas inspirações futuras. Automaticamente será que nem se fosse uma carta de motivação. Você deve explicar os motivos ou explicar quais são os objetivos. Então eu vou copiar, certo? Depois daí temos aqui 3. O que faz de você um candidato adequado e bom? Quaisquer habilidades, experiências ou conquistas relevantes obtidas por meio de educação, trabalho ou outras atividades. Caso você tenha certificados de méritos, participou de feiras de ciências, você pode partilhar essas experiências nesta opção, a terceira opção, onde diz por que você é adequado, né? Por que você é candidato adequado. Aí trata-se de habilidades, experiências ou conquistas. Você começa a desenvolver um texto explicando as suas experiências e outras coisas, certo? Então, já preenchi todos esses 3 campos que faz parte das minhas motivações. Depois temos aqui outra opção que diz informações para pais ou responsáveis legais. Agora, nessas opções aqui, são informações dos nossos encarregados ou os nossos pais. Vamos carregar as informações ou vamos fornecer informações dos nossos pais ou os nossos encarregados de educação ou os nossos responsáveis. Melhor dizer, estado civil do nosso responsável, né? Ou do seu pai. Se é o seu pai, sabe qual é o estado dele, se é casado ou viúva, aliás, ou viúvo, ou divorciado ou separado. Então depende. No meu caso eu vou colocar aqui casado. E esse é o meu responsável. É o meu responsável, né? Depois o nome do pai ou o nome do responsável, né? Vou colocar aqui o nome do responsável, nome completo do responsável. Adamo Adamatine, certo? Depois número de identificação. Número de identificação do passaporte ou o número do bilhete de identidade dele, né? Eu vou fornecer o número de bilhete dele, porque ele não tem passaporte. Depois, nacionalidade dele. Vou colocar aqui nacionalidade dele. Oh, come on. Certo? É de Moçambique. Número de telefone dele. Vou colocar o número de telemóvel. Não precisa começar com o código do país, não. Certo? Depois, relação. Relação, se é pai ou guardião, vou colocar guardião, porque é o responsável apenas, não é meu pai. Tipo de ocupação. Ele é um teacher. Certo? Depois aqui vem dólar, converter a sua moeda local para dólar. Salário que ele recebe. Vou colocar aqui mais ou menos uns 300, não 300 não, $200. Equivale a 12 e pouco, a 12 mil e pouco, meticais. E aqui nome da mãe ou nome do outro responsável, do segundo responsável. Eu vou colocar aqui o nome da minha mãe.
colocar aqui o nome da minha mãe, certo? Maria Daniel. Não, é o nome da minha mãe, né? Vou explicar, você deve colocar os dados do seu responsável, o nome da sua mãe. Depois, número de identificação dela, vou colocar o número de passaporte da minha mãe, que é Daniel. Desculpa aí, mãe, se for assistir, sei que não é de Daniel, mas sabe qual é o meu trabalho. Certo, depois nacionalidade dela, colocar aqui Moçambique. Colocar aqui Moçambique. Oh, come on. Colocar Moçambique. Depois número de telefone. Número de telefone 84756. Depois vou colocar aqui relação. Relação, vou colocar mãe. Depois tipo de ocupação. Ela também é teacher. Eu vou colocar $350. Lá uma doctor, não como dizem. Já está. Já fornecemos dados de responsáveis aos nossos pais, nossos parentes. Depois aqui temos a informação de árbitros, avaliadores. Estamos a falar das referências, as cartas de referência. Aqui diz, nomeia 2 pessoas para as quais você está solicitando uma referência confidencial sobre você e a sua situação financeira. Então, as cartas que vocês pediram, as cartas de recomendação ou os nomes das pessoas que vocês pediram para ser responsável, aliás, para serem referências, devem fornecer nessas opções. Se pediram cartas de recomendação e eles já emitiram, já te entregaram as cartas de recomendações, lá aparecem os nomes e-mail deles, assim como os contactos de endereço deles. Então, vou colocar aqui o nome do primeiro recomendante, da minha primeira referência. Depois vou colocar a relação, se ele é um empregador ou é professor. Eu vou colocar aqui que ele é meu professor, né? Não vou escrever my teacher, não, só vou colocar só teacher, que é professor, ou treinador, trainer, tanto faz. Número de contato dele, vou fornecer o número de contato dele. Depois, endereço, seja o escritório, endereço permanente. Vou colocar aqui o endereço dele. Endereço dele, Matola. Depois, o e-mail. Colocar o e-mail, certo? Depois temos aqui o árbitro 2. Colocar aqui a referência, a minha segunda referência. Depois, ela também é teacher, ela é minha professora também. Vou colocar aqui o endereço dela, Matola também. E número de telefone da minha professora. Depois, o e-mail dela. Vou fornecer aqui o e-mail dela. Depois de ter feito isso, vou ter que responder essa última questão. Alguns dos seus irmãos ou parentes biológicos foi patrocinado pela U? Se for sim, coloque sim. Mas no meu caso não. Nenhum dos meus irmãos foi bolseiro ou patrocinado pela essa instituição. Então, já vou verificar tudo aqui que eu forneci. Se tudo for correto, já vou prosseguir na opção salvar e prosseguir. Então, uma coisa, repito. Se você for a fornecer um texto aqui, ou se for a escrever um texto que nem chega nos 150 palavras, não, há essa opção aqui, a opção de prosseguir, salvar e prosseguir, não vai ser liberado. Vai ter que preencher até pelo menos 150 palavras. Depois daí, a opção ali estará liberado, mas em caso de você não preencher aqui ou não fornecer um texto que chega até 150 palavras, no máximo, porque eles disseram obrigatório completar 150 palavras. O algoritmo desse formulário foi
foi orientado dessa forma. Então, onde você não completa 150 palavras, o algoritmo não vai liberar essa opção de salvar e prosseguir. Se aqui aparece salvar e prosseguir, é porque eu completei 150 palavras e até ultrapassei. E não importa se chega até 200, no máximo são 200 palavras. Então, você pode fazer até 180, até 200 mesmo. O algoritmo irá permitir. Mas sem isso, não terá como prosseguir. E vai estar preso, vai dizer, talvez o vídeo explicou mal, mas não, é isso mesmo. Certo? Vou clicar em salvar e prosseguir. Qualquer pessoa que for a ter dúvida, manda mensagem, deixa nos comentários. Estamos aqui para responder. Depois clique em OK. Certo? E chegando até aqui,